Congregação Cristo Vive, pela organização. Que Deus continue vos abençoando. Cantora Lígia, Carlos Márcio, Maria das Barreiras, um trabalho de missões. Deus continue abençoando toda a família. Louva a Deus pelos pastores congregacionais, nossos companheiros. Pastor João de Deus, coordenador da área 2, da área 1 aqui. E também um dos meus vices, que Deus abençoe. Abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Quero louvar a Deus para a vida missionária, minha namorada e companheira de vida eterna. Que Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 52. Diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Podem tomar vossos assentos. Prometo que daqui para 10 horas nós faremos negócio. Meus amados, gostei muito dessa temática. Preparados ou não, Jesus voltará. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa primeira carta aos Coríntios, ele escreveu essa carta para tirar dúvida de muitos irmãos acerca de muitos assuntos de dúvida que havia naquela igreja. Paulo havia fundado essa igreja, e agora Paulo estava em Éfeso. Quando chegou algumas cartas lá, procurando Paulo cerca de algumas situações sobre o casamento, sobre a ceia e principalmente sobre os mortos que havia morrido, tinham descansado em Cristo. O que seria deles? Porque naquela igreja havia alguns irmãos que tinham dúvida quanto à ressurreição dos mortos. A mesma dúvida que houve na igreja de Tessalônica estava havendo na igreja de Corinto. E no ano aproximadamente 54, 55, depois de Cristo, Paulo vai e escreve esta carta. Havia tantas dúvidas entre aqueles irmãos, porque quando no versículo 35, capítulo 15 diz: mas algum dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Então tinha essa dúvida contra aquela igreja. E Paulo agora escreve esclarecendo sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a primícia das ressurreição. E Paulo testifica aqui nessa carta que muitos viram o Senhor ressurreto. Quando ele apareceu ali, quando o sepulcro apareceu para Pedro, para a serva, apareceu para aquelas mulheres, apareceu depois para Tiago, seu irmão, que não era crente, e o Senhor agora tem um encontro com ele, ele se converte e torna um pastor da igreja de Jerusalém. Depois ele foi visto por mais de 500 ali na sua sessão. Então Paulo diz que também ele revelou para ele, apareceu para ele. Então Paulo escreve essa carta esclarecendo sobre a ressurreição dos mortos. E quando tinha dúvida entre aqueles irmãos, ele trazia para o campo da sementeira e da colheita, mostrando quanto, esclarecendo quanto aqueles que morressem, eles ressuscitariam. Porque Jesus havia ressuscitado. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, em vão seria a pregação do Evangelho, em vão seria anunciar a ressurreição. Mas Paulo traz esse esclarecimento para aquela igreja. E quando chega no versículo 50, ele diz que havia um mistério. E aqui quando ele fala sobre o mistério, versículo 51, é o mistério de que nem todos veremos. Paulo aqui estava se incluindo sobre aqueles que seriam transformados. Os mortos que morressem em Cristo, eles seriam ressuscitados, mas os vivos seriam transformados. Aqui é o mistério de que Paulo, ele esclarece para a igreja de Corinto. Ele incluía ele nessa ressurreição. Prova diz que o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, versículo 29, ele não deu tanta ênfase quanto ao casamento para aqueles que estavam solteiros, porque ele disse: olha, Jesus está voltando, não te preocupa tanto com isso. Prova também que ele escreveu lá para a igreja de Tessalônica, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e o versículo 17, o versículo 15, ele esclarece que ele também estava incluso naquele que estava esperando o Senhor Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja. Aleluia. Agora o versículo 52, ele usa essa palavra no momento. No grego ele usa a palavra átomos. Átomo é uma pequena partícula, ou seja, ela é indivisível.
possível, não tem como dividir ela é tão pela sua pequenez, e ele usa ela agora a favor do tempo, o menor tempo possível. Diz alguns historiadores, pesquisadores, diz que nós, por minuto, nós piscamos, abrimos os olhos e fechamos 24 vezes. Quando nós olhamos para alguém, normalmente a média será essa, mas tem muitas pessoas que chegam até 40, mas a média é 24 vezes por segundo, por minuto. E trazendo para um dia de 24 horas, nós chegamos a piscar 34.560 vezes durante um dia de 24 horas. Quando olhando para isso, uma pessoa na sua idade de 70 anos, ele teve, ou seja, ele ficou 21 dias sem ver nada, com os olhos fechados, porque ele, ou seja, a rapidez e a necessidade que nós temos de piscar para a lubrificação dos nossos olhos. E ele usa exatamente essa palavra para descrever a rapidez que será transformado aqueles que estiverem vivos. A ressurreição dos mortos, e nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olho. O que nós aprendemos aqui, amado? Que não dá tempo ninguém se arrepender. Um momento desse é tão rápido, e traz para nós que nós precisamos estar preparados a todo instante, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Ele diz que é tão rápido que não tem como descrever essa rapidez, e ele vai que diz assim, antes da última trombeta. Aleluia. Não temos como associar essas trombetas aqui a de Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9 de Apocalipse, porque aquelas trombetas ali são as trombetas do juízo do Senhor sobre a terra. E quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, foi bem antes de João escrever a carta ao Apocalipse, escrever ao Apocalipse, foi bem depois. Então não associa aqui as trombetas com Apocalipse. Nós associamos essas trombetas aqui quando nós olhamos para o livro de Números, capítulo 10, ali diz a palavra do Senhor que Deus mandou que Moisés mandasse fabricar 2 trombetas de pratas. E aquelas trombetas, elas tinham alguns sons que seriam de convocação. Ali aquelas trombetas tinha um momento que quando tocava as 2, era convocando o povo para vir para a porta do templo, para a reunião que Moisés teria com o povo. Todos ali compareciam ao toque das 2 trombetas, eles apareciam ali naquela convocação. Quando tocava só uma, e ali um som mais tinido, ele estava convidando os príncipes, ou seja, para uma reunião, para tratar de assunto com os príncipes. Quando era tocado intensamente as 2, um som mais tinido, estava alertando o povo que era para levantar o acampamento, que a nuvem estava começando a se mover e eles tinham que mudar de lugar. Aleluia! Era um mover do povo, desmontar todo o tabernáculo e sair acompanhando a nuvem até onde parava para novamente montar o acampamento. É ligado exatamente essa trombeta que Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto. A igreja, a trombeta de levantar o acampamento. É essa exatamente que nós estamos aguardando a qualquer momento soar, e nós subimos ao encontro do Senhor Jesus Cristo dos ares. Bendito seja Deus. Aleluia! Glória a Deus! Essa trombeta, ela tem um sentido, ela seja o encerramento do ciclo da igreja aqui na face da terra, encerrando o ciclo da igreja do Senhor, a igreja militante, a igreja forasteira, a igreja que não se conforma com este mundo, a igreja que está gemendo, dizendo, ora veio o Senhor Jesus Cristo. É essa trombeta que nós estamos aguardando o soar dela para vir subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Encerrando o ciclo da igreja. Você que às vezes está aqui nessa noite, mas está sentindo dor no seu corpo, muito querer vir, mas está enfermo. Essa enfermidade naquele dia vai cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia o cansaço físico também vai cessar. As dores, nós estaremos num corpo glorioso, num corpo transformado pelo Senhor Jesus Cristo, o corpo que herdaremos as mansões celestiais, adentrando com o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus.
de número. Tinha uma, que é aquela quando os soldados estavam na guerra, eles tocavam ela, agora não era o Senhor convocando, era eles convocando Deus para vir dar um livramento, para ele vir socorrer ali aquele que estava na aflição das guerras. Conta as trombetas, você tem tocado diante do Senhor e tem subido, e o Senhor tem te dado livramento, o Senhor tem pleiteado a tua causa, tem te dado vitória. Só está aqui nesta noite porque Deus, ele tem ouvido o toque da nossa trombeta como clamor diante do Senhor nosso Deus, e ele tem nos socorrido. Muitos também o Senhor ouviu, e o socorro dele foi tomar para si. O Senhor levou para si quantos? Olha, Senhor, eu não suporto mais a enfermidade e as dores. Se o Senhor quiser colher, o Senhor colhe. E o Senhor colheu muito, e está com o Senhor, aguardando agora um toque dessa trombeta para ressuscitar num corpo glorioso. Aleluia! E subiu ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Amado, nessa ressurreição dos mortos, num corpo glorioso, alguém pode ter sido sepultado, mutilado, faltando qualquer parte do corpo, mas ele vai estar num corpo perfeito, glorioso, e juntamente com a igreja transformada, nós subiremos ao encontro do Senhor. Agora me deixe dizer algo, amados. Agora, para ser transformados, é preciso estar transformado. É preciso estar transformado para ser transformado. Mas, pastor, como é que é isso, amado? Você precisa estar transformado dessa velha maneira de viver e passar a viver de acordo com esta palavra. É a transformação através do Senhor Jesus Cristo. Tendo Ele como seu único e suficiente Salvador, é a transformação de permanecer fiel a Ele para ser transformado num corpo glorioso. Não será transformado aquele de que tiver de qualquer jeito, amado. Não, eu estou cocheando entre dois pensamentos, querendo aproveitar um pouco do mundo e servir o Senhor. Esse não será transformado num corpo glorioso. Quem será transformado num corpo glorioso? Aquele que tem a vida em santidade, que tem a vida consagrada, a vida separada para servir o Senhor. Esses serão transformados num corpo glorioso e subirão ao encontro do Senhor Jesus Cristo. O maior acontecimento da história, primeiro foi de Jesus ter vindo essa baixa terra e ressuscitar depois do terceiro dia, mas o acontecimento histórico vai ser quando a igreja do Senhor desaparecer aqui dessa terra. A maior preocupação hoje está tendo em muitos lugares, porque estão aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ninguém está mais andando sozinho com o crente, preocupado de acontecer algum acidente. É alguém ali que está junto com ele, porque em qualquer momento, onde ele estiver, ele será desaparecido da face da terra. Louvado seja Deus. Quando Lucas escreve o capítulo 17, versículo 36 a seguir, diz que terão dois deitados, um será tomado, outro deixado. Tem dois no moinho, um será tomado, outro deixado. Tem dois lá no campo trabalhando, um será tomado, outro deixado. Aqui não tem nada a ver com 50%, aqui tem a ver com fuso horário, amado, porque fuso horário tem lugar, o povo já estão trabalhando nessa hora, já é dia lá, mas nós estamos aqui, à meia-noite alguém está dormindo, o casal está ali, ou seja, quem sabe os dois serão tomados, amanhã cedo do dia, os dois estão preparando o trigo para preparar o pão, o café da manhã, é lugar que está amanhecendo o dia, mas tem lugar às horas, no meio-dia que alguém está trabalhando, ou seja, o maior acontecimento é o arrebatamento da igreja do Senhor, e Jesus prometeu, ele vai voltar, o homem acreditando ou não, Jesus voltará, bendito seja Deus. Aleluia! Nós precisamos, estamos preparados. Alguém diz, pastor, eu estou me preparando, você pode estar se preparando, mas o importante, ainda hoje à noite, você esteja preparado para subir ao encontro do Senhor, porque essa trombeta, ela vai soar, tirando a igreja, acabando com o ciclo da igreja da face da terra, e o Senhor escreverá outra história após o arrebatamento da igreja. Mas essa trombeta, ela está
está reservada para a igreja do Senhor, e ela vai soar a qualquer momento. Louvado seja Deus. E eu convido a igreja a se colocar em pé. A minha pergunta nesta noite: você está preparado? Você está preparado? Quem sabe amanhã não teremos um dia, o segundo dia de festa. Quem sabe amanhã o pastor Romerito não pode estar aqui ministrando, porque a igreja foi tirada da face da terra. Tem alguém nesta noite que queira fazer uma aliança com o Senhor? Diz: olha, pastor, eu não estou bem, e eu não preciso consertar minha vida. Esse tema, mas dessas festividades é exatamente para nos despertar, para nós colocarmos a nossa vida no altar, na presença de Deus. Saber que qualquer momento você pode ser tirado dessa baixa terra, porque talvez alguém esteja preocupado coletivamente. Nós estamos esperando isso, mas o Senhor pode vir individualmente. Então, nós precisamos estar preparados a qualquer momento, tanto para o arrebatamento, como para a vinda individual do Senhor, porque todos os dias Ele está voltando. Se tem alguém nesta noite que precisa entregar sua vida, fazer uma aliança com o Senhor, a porta da graça está aberta. A trombeta não soou ainda. Ela pode soar alguns minutos, algum dia, mas ela não soou ainda. A oportunidade de graça, pelo favor imerecido do Senhor, você adentrar por esta porta. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida para Jesus? Eu não sou muito de insistir, amado, até porque o sangue de Jesus é tão precioso, amado. Nós, alguém analisar a importância que tem o precioso sangue do Senhor Jesus, a gente não procurasse querer aceitar Jesus, é se Ele nos aceitaria. E eu não estou procurando alguém aceitar Jesus, não. Senhor, Tu me aceita. Tu me aceita, Senhor. E tenho certeza que o Senhor, pelo grande amor dele, Ele diz: vem, meu filho, entra no gozo do teu Senhor. A palavra da graça está aberta. Tem alguém? Se não tem, tome o vosso assento. Quero aqui agradecer ao pastor Neto pelo convite.